Teria Slur a habilidade de roubar a personalidade de outra pessoa? Porque esse novo capítulo de Sakamoto Days, no final dele, bugou todas as nossas mentes, porque Rion Akao pode estar viva, mas não viva em seu corpo, e sim na mente e personalidade de Slur. Bom, se você tá curioso, então bora para mais esse capítulo, o capítulo 129 de Sakamoto Days. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days. E gente, que capítulo, que final, que plot twist, porque eu juro, eu não esperava. Mano, simplesmente demais. Sakamoto está arrebentando nesse arco. Depois do flashback, que foi maravilhoso, nós tivemos agora a revelação que é Rion Akao que está dentro do Slur. Meu Deus! Será que ela morreu? Será que ele pegou a personalidade dela? E por que ela parece um tanto quanto mal? Será que ela estava pedindo socorro mesmo? Ou será que é alguma outra coisa? Gente, mano... Muito interessante, muitas teorias que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Por isso, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like e para todos que vão se inscrever, compartilhar e comentar. Sem mais enrolação, bora para esse capítulo, que vai começar com o Slur ali tomando aquele susto tipo... Akira? Quer dizer, ops, né? Rion Akao, né? Ele imagina que seja Rion Akao. Só que o Slur não tem consciência dos seus poderes. Nós percebemos isso nesse capítulo. Senão, ele não teria dito Rion Akao para Akira assim que a visse. Outro detalhe é que a Rion, ela é maior, tecnicamente falando, do que a Akira. Pelo menos foi isso que foi demonstrado em capítulos anteriores no tamanho entre eles. Ela parece um tanto quanto maior. Bom, de toda forma, ele acabou confundindo. Tivemos ali uma página dupla belíssima ali dos caras, né? O Gozu, a Kumanomi, ou Kozo, né? Também pode ser chamado assim. O Gaku e também o próprio Slur, o X, o nosso Kei Uzuki. E começamos o capítulo de fato com a Akira dizendo assim: X, eu vim matar você. Enquanto Kanaguri fica filmando tudo e o Kashima reclama com ele porque eles não deveriam confiar em alguém da ordem, até porque ele sumiu depois da sua missão e simplesmente apareceu lá com a Akira, que é uma pessoa que quer matar o mestre dali da sua organização, ou pelo menos o chefe que está comandando tudo. E aí ele fica lá reclamando, enquanto Kanaguri fala: cala a boca, ô cara deviado, porque você é um otário, eu estou filmando aqui, não atrapalhe o meu filme. Porque será que a heroína, ele faz até um barulhinho ali, Akira vai vencer Slur e vai conseguir a sua vingança? Prove, Akira, do que você é capaz. E aí, depois do Slur escutar isso, ele fala assim: Akira Akao? Entendo. Então é a sobrinha da Rion Akao, não é a Rion, de fato. Ele tomou um susto porque achou que ela estivesse morta de verdade, mas eu acho que ele não sabia que ela estava nesse tempo todo dentro da sua mente, porque o capítulo vai dar uma bela virada graças à própria Akira, pelo menos foi o que deu a entender. E aí, enquanto o Slur tá ali falando com a Akira, ela fala assim: cala a boca. E eu gostei muito dessa parte porque ela falou assim: cala a boca, não quero ouvir sua voz. Minha tia aqui, ela era minha irmã, minha melhor amiga, ela era o meu tudo. E sabe o que você fez? Você roubou isso de mim. E já que você roubou isso de mim, agora eu vou acabar com você. E hoje eu vim pra te matar. Eu vim pra pegar minha vingança. Só que assim, percebam que a Akira, mesmo tendo aquele sentimento de vingança, ela ainda possui aquele receio de matar alguém. Embora lá no arco da JCC, ela quase matou um cara de verdade. Em um certo momento lá que ela utilizou ali os seus golpes e tudo, ela quase matou mesmo, só que o Sakamoto acabou salvando ele. Então ela ainda tem ali dentro dela uma parte um tanto quanto hesitante. Mas eu acredito que nesse momento ela só estava esperando o momento certo para agir. E o Slur fala para ela assim: ó, quanto mais você fica conversando com o seu alvo, mais humano ele se torna. Acredito que ele quis dizer isso com: nós começamos a ter uma certa conexão e aí você passa a hesitar mais na hora de me matar. Por isso que você não pode conhecer muito bem o seu alvo, para que assim você consiga concluir o seu objetivo. E aí ela diz que vai matar ele mais uma vez, só que cai ali uma bombinha escrito Seba. Então, sendo do Seba, a gente sabe que é o Sakamoto e a galera. E é uma bomba aparentemente de gelo que destroça ali no chão, e nisso que cai ali no chão, congela ali os pés, tanto da Akira quanto do Slur, mas aquilo não iria segurar eles por muito tempo. O Sakamoto acaba aparecendo, o Kashima vai partir pra cima dele, tira sua máscara, sei lá por quê, podia ficar com aquela porcaria mesmo, mas o Shin junto com a Mani vão pra cima
dele, impedindo com que o Sakamoto fosse atrapalhado naquele momento. O Kanaguri, percebendo que o Sakamoto está atrapalhando mais uma vez, e detalhe, lembre-se que ele não quer um gordinho no seu filme, porque aquilo estraga o seu filme. Então ele fica puto da vida, xinga o Sakamoto de gordinho, vai pra cima de todo mundo também, vai lá dar um soco também no Sakamoto que tá atrapalhando tudo, vira uma bagunça assim a luta que eu achei muito louca. Só que a Akira consegue sair da visão de todos, vai pra cima do Slur, junto com ali uma espada, sem aparentemente aquela parte, aquela rodelinha que tem ali na espada, que ela já tinha sacado anteriormente na conversa com o Slur pra partir pra cima dele, e vai lá e perfura ali a pança dele. E mano, nessa perfuração eu falei, caraca, ela conseguiu furar ele, mas será que ela foi atingida de alguma forma? Por que não? Ela não foi atingida. O Slur não fez nada com ela e eu acredito que ele não fez nada com ela por respeito a Arion, porque de fato ele não queria ter matado a Arion, ou então não foi ele que matou. Agora eu começo a imaginar que realmente foi ele. Mas de toda forma, acredito que ele deixe com que ela se vingue, visto que é a sobrinha da Arion Akao. Ele se acha talvez merecido de sofrer as consequências pelas mãos dela. E aí então, depois dele levar assim essa espadada, ele começa a sangrar em sua barriga, mas a Akira começa a ter um certo tipo de medo. E não sei se esse medo foi por conta de que ele não morreu no momento que ela colocou a espada. E aí então, simplesmente ele vai lá, bota a mão na cabeça da Akira e fala assim, nossa, você cresceu, né, meninona? Só que isso é o melhor que você consegue fazer, Akira? Bom, de toda forma, foi graças a isso que eu fui capaz de trocar. Detalhe para esse trocar que estava ali em negrito, porque estava querendo dizer o quê? Ela só foi capaz de trocar de personalidade com o Kei Uzuki por conta ou daquele ferimento ou da aparição de Akira Akao. Agora, por que ela conseguiu isso só depois desse golpe? Aí que fica a questão. Será que o Slur ele precisa ser atingido em algum lugar? Ou ele precisa sofrer algum tipo de ferimento grave? Porque anteriormente nada aconteceu com ele de fato. A gente percebe que em todas as lutas contra o Sakamoto, o Slur se saiu muito bem e não tomou nenhum tipo de golpe, nem nada. Mas eu acredito que na verdade tenha mais influência da própria Akira Akao. Foi ela quem foi capaz de fazer com que Arion conseguisse assumir a cabeça do Kei Uzuki. Só que seus objetivos são um tanto quanto estranhos, a gente ainda não consegue ter ideia se ela tá do lado do bem ou do lado do mal, se ela tá do lado do Sakamoto ou não, de que lado que ela tá. Porque aí ela vai falando da mesma forma como ela se tratava com a Akira, tanto que ela percebe e fala, Rion? Tia Rion? Como é que é? Como é que é a parada? Porque ela começa a falar lá, ó, você cresceu, né? Você tá comendo bem, como que você tá e tudo mais. O Shin começa a lembrar que o Slur tinha duas personalidades e tanto até que o próprio zelador lá tinha visto ele andando de uma forma diferente e tudo. Só que como o Sakamoto viu o corpo morto da Arion, ele fala pra Akira, não caia nessa, não seja feita de trouxa, porque essa daí não é a sua tia. Arion Akao, ela acabou morrendo. Nisso o Slur dá uma olhadinha e começa a rir exatamente igual a Arion Akao, falando assim, Sakamoto, tu ficou gordo mesmo, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? E as palavras simplesmente batem com os pensamentos, como se agora quem assumisse aquele corpo seria mesmo Arion Akao. Embora pode ser que o Slur ele tenha adquirido a personalidade dela com os objetivos do próprio Slur e a Arion ela tenha morrido de fato. Ele só assume como se fosse uma outra roupagem a partir de um trauma. Então continua sendo o Slur, se é que vocês me entendem, mas a Arion Akao realmente está morta. É apenas uma visão do que o Slur tinha ali da Arion Akao, por isso que ela continua com os mesmos objetivos de antes, tendo esses objetivos o de acabar com a ordem, provavelmente, entende? Mas isso, claro, é apenas uma possibilidade, porque aí o Kanaguri fala pro Slur parar dessa brincadeirinha besta dele e ele fica puto da vida, vai lá, soca a cara do Kanaguri no chão e fala assim, cala a boca, que eu não quero ouvir você falando, papai. E aí o Sakamoto percebe que aquele tipo de movimento, o estilo de movimento, é o mesmo da Arion Akao. E aí ele fala assim, meu Deus, deve ser Arion mesmo. E aí, então, ele vai lá dar uma olhada ali pro Sakamoto, como se fosse a própria Arion, o mesmo jeito dela olhar, como se tivesse também até mesmo um cigarrinho, embora ele não esteja fumando. E diz pro Sakamoto que não só foi o seu corpo que ficou lento, porque ele ficou gordo, né? Mas também os seus
pensamentos. E aí ela fala assim, ou ele, né, não sei, fala assim, poxa vida, né, acho que 1 bilhão de ienes era demais pra você. E aí que fica a questão, o que aconteceu? E vamos lá para a teoria aqui do Manjou, como eu já expliquei, é mais ou menos a parte do básico. Eu acredito que o Slur, ele assumiu a personalidade da Rion Akal. Como assumir? Bom, ele tem ali o orfanato Alcamar, onde a Akuma no Mi já mencionou que eles foram criados de uma forma diferente, como sendo os prováveis herdeiros da Ordem, sendo os próximos caras a serem considerados da Ordem, porque era isso que a JA queria fazer. Outro detalhe é, com isso eles têm poderes ou até mesmo habilidades especiais que eles não escolheram. Graças a isso, a habilidade do Slur talvez seja a de adquirir a personalidade de alguém e através dessa personalidade talvez até mesmo conseguir partes ali como se fosse do seu próprio corpo. O que eu quero dizer com isso é que digitais e coisas desse tipo podem ser facilmente burladas desde que aquela personalidade assuma naquela ocasião. E talvez o próprio Slur não tenha morrido por quê? Porque quem quase morreu quando o Sakamoto atirou nele para matar lá no passado, na verdade foi o Slur. Por isso que quando o Zelador viu o Keiuzuki andando, ele viu com uma outra postura, porque era outra personalidade que estava andando ali durante aquele tempo, mas após se recuperar, o Keiuzuki assume de novo, vamos falar assim, o comando e graças a isso ele elabora o plano para continuar ali e acabar com a JA. Bom, pelo menos é isso que eu acredito mais ou menos. Acho que vocês conseguiram entender mais ou menos a minha pegada. A Rion realmente morreu, mas o Slur, pela visão que ele tinha da Rion, ele acaba adquirindo a sua própria personalidade. É bem interessante e resta saber o que nós vamos ter que ver aí dos próximos capítulos, que devem nos trazer explicações do que aconteceu na batalha entre eles, se ela morreu de fato, se o corpo morreu, se Rion Akal era do bem, se era do mal, se ela acabou topando com o Slur, porque eles se apaixonaram ali, né? Então, tipo, parece que rolou realmente um clima. E pode ter rolado mais do que isso até mesmo, né? Bom, de toda forma, eu gostaria de saber a opinião de vocês acerca desse capítulo que foi maravilhoso. Mano Joe aqui está vazando, até um próximo vídeo e aguardo o comentário de vocês. Fui!